Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre os efeitos da pandemia na economia, nas condições de retomada da atividade. Eu converso com Gésner Oliveira, que é sócio da Go Associados e professor da FGV, aqui de São Paulo. Gésner, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Bom, a gente já tem falado aí há 4 meses, quase mais, do impacto da pandemia na economia. Começou na Europa, na China, então já veio aquela percepção de que haveria um impacto pesado. E está ocorrendo. Agora a gente vê, por exemplo, o governo ainda considerando a possibilidade de uma recuperação em V. Né? O presidente do Banco Central falou sobre essa possibilidade, eles mantêm a previsão de uma queda de 4,7% no ano. Você acha que há essa possibilidade de uma reação mais rápida? Olha, eu acho que 4,7 me parece um pouco otimista, né? O mercado, o último número da pesquisa Focus é de 5,95, menos 5,95, quase 6% de queda. O que é interessante, Denise, é que comparando com projeções ali no fundo, quando estávamos no fundo do poço, ali abril, maio, né? Sobretudo no final de abril, havia projeções muito piores, né? Porque o choque foi monumental, né? Então, o Fundo Monetário chegou a estimar uma projeção de menos 9,1%, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Agora, houve efeitos positivos do pacote antipandemia, o auxílio emergencial foi fundamental, a medida provisória 936 foi muito importante, o crédito a pequenas e médias empresas finalmente chegou. Quer dizer, houve um impacto de atenuação dos efeitos da crise. Aliado a isso, nós vimos também, felizmente, uma reação muito rápida da economia digital. O delivery, o comércio eletrônico cresceu muito, vários ramos industriais mantiveram o trabalho e o teletrabalho. Foi realmente um aspecto muito importante. Agora, será a maior recessão da história econômica registrada do país, ainda que não tão ruim quanto se chegou a projetar. Agora, uma recuperação em V seria uma recuperação muito rápida depois de um tombo. O tombo foi pior em abril, mas a gente ainda vê dados negativos, desemprego aumentando. Acho pouco provável uma reação em V, né, que seria realmente ter um terceiro e quarto trimestres muito positivos. O que os dados parecem sugerir, os dados de comércio, os dados da indústria, parecem sugerir aquela recuperação mais lenta, com um elevado grau de incerteza em função do receio de novos surtos do novo coronavírus. Então, há uma incerteza muito grande. Nesse quadro de incerteza, é fundamental trabalhar com diferentes cenários. Eu acho que a grande virtude no meio dessa crise são aquelas empresas capazes de trabalhar com multicenários e se mover de um para outro na medida que vai percebendo o que vai acontecendo. A recuperação lenta me parece a melhor aposta. Agora, Gésner, o governo tenta retomar a agenda econômica, a agenda anterior à pandemia, né, tivemos um ensaio aí de reforma tributária que o governo vai apresentar fatiada. A primeira questão foi a fusão de PIS e COFINS, mas a gente já teve alguma retomada também no Congresso, como o caso do marco do saneamento. Você acha que a gente consegue seguir com essa agenda, mesmo em meio a uma crise econômica, em meio a uma situação ainda colocada pela pandemia? Olha, eu diria que essas reformas, essa agenda econômica, é essencial justamente para sair da crise. Por exemplo, você citou muito bem o novo marco do saneamento. É essencial para recuperar investimento. Há dezenas de bilhões de reais de potenciais investimentos que estão na mesa, projetos já avançados, que dependem de um marco regulatório estável. Algo semelhante pode ser dito em relação ao novo mercado do gás, algo semelhante pode ser dito em relação ao 5G, à cadeia de petróleo e gás como um todo. Há vários marcos regulatórios que procuram dar o quê? Segurança jurídica, para que você atraia investimento em um mundo de juro real negativo. Então, se a gente pode oferecer oportunidades para enfrentar os gargalos da nossa infraestrutura, esse é o caminho da retomada.
Agora, o Brasil ainda tem algumas desvantagens em relação a outros países, guarda algumas incertezas, e uma delas foi até agravada por essa situação toda, que é o rombo fiscal. O governo, ao mesmo tempo que ele manteve a projeção de queda do PIB em 4,7%, ele ampliou a previsão do rombo das contas deste ano para quase 800 bilhões. E esse é um ponto que pesa em avaliação. E aí eu queria saber como é que você vê essa necessidade de o governo estimular a economia, minimizar problemas criados pela queda da atividade, como a questão do auxílio emergencial que foi prorrogado, e ao mesmo tempo tentar manter um foco em retomada de ajuste fiscal. Olha, a saída, você colocou muito bem o problema. Eu tenho um tremendo rombo fiscal, né? Queda de arrecadação aliado ao aumento de gasto. Já tinha um déficit fiscal, se acrescentou o problema da pandemia. Eu preciso aumentar investimento. O setor público não tem condições de aumentar esse investimento na escala necessária. Logo, é preciso trazer o setor privado. Logo, as parcerias e concessões, as parcerias com o setor privado são essenciais para que haja um aumento do investimento. E é inescapável ter coragem para redimensionar o tamanho do Estado, para que aqueles segmentos que não são essenciais, para aqueles segmentos onde pode haver redução de gasto corrente, isso de fato ocorra. Infelizmente, falta uma maior disposição reformista nessa parte. Acho que, do ponto de vista dos marcos regulatórios setoriais, até que o Congresso tem uma boa agenda. Precisa uma agenda também para enfrentar a dificuldade de redimensionar o tamanho do setor público, não porque o Estado não seja importante, é fundamental, mas para que ele cumpra o seu papel, ele precisa estar enxuto, ele precisa estar robusto, ele precisa cortar gasto corrente para aumentar a despesa de capital e investimento público, que aliado ao privado pode nos levar à retomada. Tem uma certa resistência política do Congresso, por exemplo, em relação a determinadas pautas, mas privatização também depende de iniciativa do governo, da mesma forma que reforma administrativa, que são dois pontos aí que poderiam ajudar nessa diminuição do tamanho do Estado. Poderia ajudar muito, porque o gasto com a folha é muito grande. Nas três esferas governamentais, União, Estados e municípios, seria essencial poder reduzir, poder flexibilizar para que a economia que nós fizéssemos com a folha de salários, e não estou me referindo aos salários mais baixos, mas aos vários super salários que existem, e essa economia poderia ser colocada num esforço, obviamente, nas áreas essenciais da saúde, educação e segurança, e no esforço de investimento público complementar ao investimento privado, para aí sim gerar emprego e gerar um círculo virtuoso de crescimento. Agora, Gesley, antes da pandemia, a gente já viu uma certa desconfiança do investidor externo em relação ao Brasil. Havia potencialmente possibilidade de atração de recursos, mas quando você pega a Bolsa, por exemplo, ela não atraiu capital externo. Mesmo em recuperação forte, isso antes da pandemia, na disputa com outros mercados se preferia países mais pacificados. Porto seguro. Então, e como é que fica o Brasil depois da pandemia, que teve muita polêmica também, da forma até como se lidou com a pandemia, tem a questão institucional, tem esses marcos todos ainda sendo definidos. Olha, houve uma saída de capital natural, de curto prazo, porque no passado nós tínhamos uma diferença entre o juro que se pagava aqui e o juro internacional muito grande. Naturalmente isso diminuiu também a atratividade para essa aplicação de curtíssimo prazo, né? Mas há interesse, do ponto de vista do investimento, de fundos de infraestrutura, fundos de investimento em geral, há interesse em colocar investimento no Brasil desde que haja um mínimo de segurança, desde que haja, como você falou, um marco regulatório mínimo, regras estáveis, transparentes, e por aí que nós podemos atrair capital. Há muito o que fazer para melhorar essa segurança jurídica, que é a palavra-chave do investimento, para trazer mais investimento. Agora, o mundo tem juro real negativo. O Brasil tem muitas oportunidades. Cabe a nós
ajudar para que isso se transforme em investimento. Agora, rapidamente, para encerrarmos, eu queria até voltar à questão do saneamento, porque você conhece muito, foi presidente da Sabesp, e o presidente vetou aquela possibilidade de prorrogação por 30 anos dos contratos que já estão em andamento. Ou tem uma nova licitação, ou tem de atrair o capital externo, de qualquer forma se começa. Parece uma demonstração de confiança no potencial de atrair rapidamente esse dinheiro, né? Você acha que tem essa possibilidade? Eu acho que sim. No caso do saneamento, eu acho que isso está até mais avançado, porque nós temos empresas nacionais que estão operando, tanto públicas quanto privadas. Há um interesse genuíno de vários grupos internacionais, de fundos de infraestrutura, portanto, há um apetite. Infelizmente, nós temos lacunas enormes, metade da população não tem coleta de esgoto. É uma tragédia social, porém, é também uma oportunidade empresarial, um enorme mercado. Então, há de fato interesse. O veto que foi feito, ele procura seguir a ideia de mais competição no mercado, né? Essa é a filosofia desse novo marco, que é competição, melhorar a regulação e aumentar a eficiência. Agora, em um minuto apenas, no caso da Sabesp, por exemplo, o que aconteceria em São Paulo? Atrairia esse capital, a Sabesp renovaria contratos, como é que seria? A Sabesp tem um conjunto de contratos que está em vigor, vão continuar em vigor, é uma empresa com uma capacidade de investimento muito grande, está no novo mercado no Brasil, na Bolsa de Nova York, é uma empresa muito sólida, assim como outras empresas públicas que vão poder competir com as privadas de igual para igual. E aí renova o contrato? Sim, ela pode renovar o contrato, ela tem condições de competir, e ela tem contratos em vigor. Perfeito. Conversei aqui com Gésner Oliveira, que é diretor, sócio da Gol Associados e professor da FGV aqui em São Paulo. Gésner, muito obrigada, uma boa noite. Prazer conversar com você. Vocês.